Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 54. Esse texto conta a história mais famosa da carreira de Davi. Todos nós conhecemos a história em que Davi matou o gigante Golias. O cenário aqui é de uma batalha entre filisteus e israelitas. Os filisteus vão para essa batalha confiando no seu maior guerreiro, Golias, um homem de quase 3 metros de altura, equipado dos pés à cabeça, um verdadeiro guerreiro. E Golias propõe um desafio ao povo de Israel, um duelo entre ele e qualquer israelita. Quem vencesse a disputa, o povo do vencedor dominaria sobre o povo do perdedor. Os israelitas ficam apavorados, morrendo de medo. Quem seria capaz de enfrentar um guerreiro daquele tamanho? O que talvez ninguém se deu conta era que Deus estava no controle de toda aquela circunstância. Começamos a perceber isso quando olhamos para Davi. O que levou Davi até aquele campo de batalha naquele dia? Seu pai deu-lhe a missão de levar um lanche para os seus irmãos. Ou seja, não era para Davi estar ali. Davi não era soldado. Ninguém planejou que Davi iria lutar contra Golias. Não passava pela cabeça de ninguém, nem do próprio Davi, que ele fosse lutar com ninguém. Seu pai não pensou nisso. Mas Deus já tinha seus propósitos. E para entendermos essa história, o sentido, o significado dessa história, precisamos abrir um parênteses. Porque nós vivemos em uma sociedade extremamente individualista, que privilegia o egoísmo e o narcisismo. A nossa sociedade nos estimula a avaliar a vida sempre com base no eu. E, naturalmente, isso nos influencia. Do ponto de vista ético, o certo e o errado vão ser avaliados por aquilo que me faz bem ou me faz mal. Se o certo pode me trazer prejuízo, então aquilo deixou de ser certo e passou a ser errado. Se o errado me beneficia, ele vira certo. Outra questão que perdemos é o conceito de comunidade. Família, por exemplo, virou apenas um conjunto de interesses individuais. Na medida que aquelas pessoas atendem às minhas necessidades, elas são úteis. Quando deixam de atender, eu troco de família. Não estamos disponíveis para abrir mão para o outro. Não estamos disponíveis para renunciar em favor de ninguém. Infelizmente, vemos crescer uma geração de crianças, adolescentes, jovens, completamente egocêntricos. Tudo precisa ser para eles, em torno deles, no tempo deles. Pessoas que não sabem renunciar a si mesmo em favor de outras pessoas sem ganhar nada em troca. Um bom teste, uma boa avaliação é você se perguntar o quanto você se dispõe a abrir mão espontaneamente para abençoar sua família, seus amigos, sua igreja, pessoas ao seu redor. E, naturalmente, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque a cada dia cresce o número de pessoas que querem Deus, mas não querem participar de uma comunidade. Não querem se comprometer com nenhum grupo. Outros querem uma igreja onde Deus esteja a serviço do individualismo dela. Querem um culto onde Deus vá realizar os seus sonhos, onde o ego dela seja inflamado e ela sai achando que é a pessoa mais importante do universo. Um culto cujo centro não é Jesus. Sou eu, minhas necessidades, meus sonhos, minhas aspirações. Fechamos esse parênteses para você entender que a história de Davi e Golias é excelente para a religião do individualismo. Porém, ela nos faz entender errado a história
do ponto de vista bíblico. Ocorre que, numa perspectiva individualista, o foco da história está em Davi. Ser como Davi, agir como Davi, derrotar gigantes como Davi. Porém, essa história não é sobre Davi e Golias. A história é sobre o povo de Deus e seus inimigos. Davi é apenas um representante do povo de Deus, da comunidade de Israel, só que a nossa visão individualista transfere o olhar do contexto para Davi. O tema dessa passagem é como Deus deu vitória ao seu povo. O centro é Deus, não Davi. E nessa perspectiva vemos um Deus que cuida do seu povo. Ao longo da vida, muitas vezes, passamos por situações como as do povo de Israel diante de Golias. Humanamente falando, você não tem solução. Na verdade, essa é a realidade espiritual do ser humano por causa do pecado. O pecado nos aprisiona espiritualmente, ele nos domina de dentro para fora. E todas as nossas armas são inúteis. Podemos nos concentrar, nos esforçar, fazer o nosso melhor, mas em vão. O esforço humano para enfrentar o pecado sozinho só leva à frustração e ao desespero. Mas Deus, por graça e amor, nos envia um libertador. Davi foi aquele que Deus enviou para libertar seu povo. Deus criou circunstâncias para que Davi fosse parar no campo de batalha. E por fim, não foi uma pedra que derrubou o gigante, foi o poder de Deus quem derrotou o gigante. Essa história é sobre como Deus envia pessoas como Davi para trazer salvação. Davi é um símbolo de algo muito maior. Existe um padrão nas páginas da Bíblia, onde Deus envia pessoas para trazer salvação quando o seu povo está em apuros. Moisés, Gideão, os profetas são pequenos símbolos do que Deus fez quando enviou Jesus. Jesus derrotou os gigantes que nos oprimiram, que nos oprimiam. E o primeiro gigante a ser derrotado, que precisa ser derrotado, sou eu mesmo. Muitas pessoas concordam que o problema do mundo é o ser humano. Até mesmo não cristãos pensam assim. A questão mais complicada é: qual é a causa dos problemas do ser humano? A resposta bíblica é pecado, a quebra do relacionamento com Deus. Por causa do pecado, o estado natural do ser humano está dominado e controlado espiritualmente. O pecado nos leva a várias idolatrias, especialmente a idolatria do eu. Na cruz, quando Jesus morreu, derramando seu sangue justo e santo, o pecado foi vencido. Por isso o evangelho é o extremo oposto do individualismo. Quem nos propõe uma vida onde eu faço o que eu quiser o tempo todo é o pecado. O evangelho mostra que esse tipo de vida é ser escravo de si mesmo, ser escravo do pecado que habita no seu coração. Só encontramos liberdade quando vivemos em comunhão com o nosso Criador, porque o seu eu não foi projetado para estar em primeiro lugar. Quando isso acontece, é como colocar um peso absurdo sobre uma estrutura frágil. Um carro em cima de uma cadeira não vai aguentar. O seu eu foi criado para viver em relacionamento com Deus, através de Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Porque quando vivemos em relacionamento, um relacionamento de comunhão e obediência a Deus, o meu eu descobre o verdadeiro prazer de viver. Aquele peso absurdo é tirado de nós e a vida ganha outro significado. Na cruz, Jesus derrotou o gigante do pecado que habitava em nós e derrotou todo o poder maligno que se instalou na criação. Dessa forma, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou o pecado, o diabo e a morte. Esse sistema de coisas totalmente contrário à vontade de Deus. Na cruz, Jesus estava trazendo o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova experiência de vida. Viver no reino é viver nesse mundo, tendo Jesus como Senhor e seguindo os princípios de Deus. Vivemos esse reino quando reconhecemos Jesus como nosso Rei e nos colocamos diante dele como servos e cooperadores, crendo na plenitude do reino quando Cristo voltar, transformando toda essa realidade. Os filisteus representam aqueles que
não se submetem ao reino de Deus. São aqueles que se levantam contra a vontade de Deus e o povo de Deus, aqueles que sentem repulsa pelos valores do reino. Ao nosso redor continuam existindo Golias, que nos desafiam, zombam da nossa fé, nos intimidam com suas forças, com suas armas. Esse texto apresenta, então, duas formas do povo de Deus se posicionar diante dos filisteus. De um lado, temos a perspectiva de Saul e do seu exército. Do outro, temos a perspectiva de Davi. Para Saul e seus homens, a questão toda era meramente militar. Uma luta baseada na força humana e nas armas. E sob esse ângulo, a derrota de Israel era certa. Por isso, o exército de Israel tremia de medo. Não havia homem em Israel que se comparasse à força e à altura de Golias. Só que através de Davi, Deus estava mostrando ao povo que aquela maneira de encarar o problema estava errada. Aquela luta não era para ser enfrentada através de armas. Efésios 6 vai nos dizer que nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Davi confiou no poder de Deus e por isso enfrentou e derrotou o gigante. Experimentamos a graça, o poder e a intervenção de Deus em nossa vida quando confiamos no Senhor. Experimentamos a vitória de Deus sobre a cruz quando confiamos em Jesus como nosso Salvador. Experimentamos a transformação das nossas vidas quando confiamos no poder transformador do Espírito Santo. A questão aqui não era o tamanho de Golias, nem a força dos filisteus, mas em quem nós confiamos. A nossa luta contra o pecado e com o mundo vencemos quando confiamos no Deus que já fez tudo por nós na cruz. A nossa luta diária da vida vencemos quando confiamos em Deus, porque Ele nos envia um libertador. Quando confiamos em Deus, Ele derruba os gigantes à nossa frente. Quando confiamos em Deus, cremos que mesmo quando aparentemente somos derrotados nesse mundo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É importante você saber que confiando em Deus, às vezes, podemos perder algumas batalhas. Vencemos umas, perdemos outras. Mas ganhando ou perdendo, a nossa confiança em Deus nunca é em vão. Enfrente os gigantes da sua vida, confiando em Deus, independentemente do resultado. Creia que Ele foi fiel e nada nos separa do amor de Deus. Essa história nos ensina também que confiar em Deus não quer dizer passividade. Quer dizer, eu creio em Deus. Deus pode derrotar os gigantes. Falar isso é fácil. Cantar isso, podemos cantar o dia inteiro. O desafio é, crendo nessa verdade, descer a montanha, pegar a pedra e encontrar Golias. A verdadeira fé me leva a agir pela fé. A vitória vinha de Deus, mas alguém tinha que ir até lá jogar a pedra. Só precisaria de uma pedra, mas alguém precisava jogá-la. Há momentos em que Deus age independentemente da gente. Há momentos em que Deus age através de nós. O poder sempre está em Deus. Quem vai derrubar o gigante é Ele. Mas você precisa pegar a pedra e fazer a sua parte. A sua parte é assumir e cumprir os compromissos espirituais da sua vida. Tomar decisões difíceis, mas corajosas, cheias de fé, confiando no poder de Deus. O poder é dele, mas quem joga a pedra é você. Para quem olha na perspectiva humana, não há chance alguma. Quem olha na perspectiva humana ficará como Saul e seu exército, tremendo de medo. Mas quem entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, sabe que tudo isso está debaixo da vontade dele. Com fé, confiança, desce ao vale, pega as suas pedras e joga cada uma segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. É tempo de você confiar em Deus. É tempo de você
olhar mais para Deus e menos para si mesmo. É tempo de quebrar o individualismo e viver uma vida onde Jesus seja Senhor e Rei da sua vida. É tempo de descer o vale, olhar nos olhos do gigante e jogar as pedras que o Senhor mandar, confiando no poder dele. Deus abençoe. Amém.